Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, deixa eu colocar aqui. Hoje, a nossa convidada do Ser Fértil é a Gisele Vilela, nutricionista. Tô esperando vocês entrarem. Deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz. Então, essa semana, a live de hoje vai ser com a Gi, né? Mais conhecida como Gi, nutricionista. Deixa eu ver se ela já está aqui. Acabei de receber uma mensagem dela. Oi! Sejam bem-vindas, quem está entrando. Obrigada pela presença de vocês. Estou muito animada para a live de hoje, esse bate-papo aqui com a Gi. Deixa eu ver aqui. Então, até a Gi entrar, para quem não chegou agora, não viu alguns stories falando sobre a Gi acabou de entrar, semana passada a gente iniciou uma série de lives, né, que vai acontecer no mês de agosto, em comemoração ao Dia do Nutricionista, que acontece em agosto. Então, são profissionais excelentes. A gente começou semana passada com a doutora Priscila e hoje vai ser com a Gi, nutricionista, a única nutricionista dessa série em comemoração ao Dia do Nutricionista. Então, hoje a Gi estará representando a nossa classe. Que honra! Aqui, a Gi está entrando. Oi, Oi, Babi. Gi! Que honra para mim ser a única nutri aí, além de você, né? Eu não Não, posso, mas eu tô você aqui não só pode para dizer que fazer eu sou a única. pergunta. Tô aqui, ó, com as perguntinhas para aprender. Estou com um caderno para anotar, porque os profissionais que estão vindo aqui, como a Gi, quem conhece a Gi, sabe do potencial que ela é na área que ela atua, nas áreas que ela atua. A Gi, ela tem também uma didática ali ela também traz esse conhecimento com muita simplicidade. Assunto complexo, mas também ela consegue trazer com uma simplicidade para que a gente possa entender. Ah, Então, querida. Gi, eu estou muito feliz, muito honrada. A Gi, a gente tem uma história junto, né? A Gi foi minha professora de nutrição, nem Ah, não parece, precisa contar. nem Há parece, muitos e muitos anos há atrás. muitos anos atrás. E hoje somos parceiras, trabalhamos, né? Uma confia no trabalho da outra. A Gi, posso dizer que eu sempre falo isso para ela, né? Que ela, nessa área de fertilidade, ela me impulsiona. Ela me impulsionou que quando eu trabalhava somente na parte de emagrecimento, na parte clínica, e eu decidi ir para fertilidade, é como se eu tivesse acabado de me formar. Então, comecei do zero, e tudo mais, e agir ali foi me impulsionando, foi indicando o paciente. Então, sou muito grata, serei eternamente grata pela pessoa maravilhosa que você é. Então, por isso, assim, eu estou muito feliz, muito animada para a live de hoje, mas não tinha como não começar honrando a sua vida. Gi, muito obrigada pela presença. Obrigada a você E pelo convite. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigada de você aceitar tudo desde lá do primeiro, sim, sabe? Desde o primeiro convite, porque quando eu soube que você estava migrando para a área de fertilidade, para mim foi como se fosse uma resposta de Deus, entendeu? Porque eu precisava de gente para trabalhar junto, né? De gente que gostasse dessa área. E você, uma pessoa tão formidável, tão dedicada, foi mesmo realmente uma resposta. E você sempre foi dizendo sim, no começo só com encaminhamentos, né? Depois você veio aqui para a sala, eu achando que você ia se render para a gestação, só que depois do não, Noah, mas você foi firme em dizer, não, vou ficar só na na fertilidade. fertilidade. Mas tá lindo também, né? A gente tá uma dupla assim bem dinâmica, né? Porque
você cuida ali da fertilidade, logo depois você encaminha quando a gravidez acontece, né? Então, ter essa parceria é muito maravilhoso, de Nossa, verdade. e traz muita segurança, né? Quando eu atendo a primeira consulta, às vezes eu falo para o paciente assim, olha, eu espero que você não fique muito tempo comigo, que você já passa em consulta com a Gi, né? Porque a fertilidade a gente está ali tratando para engravidar, mas a segurança mesmo de passar para uma pessoa que, que entende, que vai cuidar bem ali da sua paciente, assim, é sensacional. Assim como Hoje, cuidar do mesmo jeito que a gente, né? Da mesma maneira, quando as pessoas pedem a consulta de fertilidade e eu não consigo encaixar rapidamente, né? Na verdade, a maioria está indo para você, né? Então eu já ofereço logo de cara, porque eu sei que aí você cuida, você foca, né? E eu posso focar na gestação, né? Mas é claro, tem grávidas que já estão no segundo filho, aí só querem fazer o preparo, então aí acaba não cabendo encaminhamento, certo? Mas na grande maioria existe esse encaminhamento justamente para a gente cuidar junto, né? isso é uma delícia. Então, Gi, gostaria que você se apresentasse, porque a Gi, de fato, ela não atende somente gestante, ela também trabalha na parte de preparo gestacional, assim como eu. Então, a gente troca muitas figurinhas, na verdade, aprendo, às vezes eu, Gi, me ajuda aqui, o exame tá assim. Então, tem essa troca, né? Mas gostaria que você se apresentasse aqui para todo mundo, Gi. Bom, eu sou Gisele Vilela, mas eu sou conhecida como a Gi, né? Então todo mundo só me chama de Gi. Eu me reconheço como Gi, né? Então acho que é bom ter essa proximidade, né? Eu sou formada, desde que eu me vi na nutrição, eu me vi na área de materno-infantil, mesmo lá no começo não tendo nem a especialidade clínica, sabe? Então fui me especializando, né? Fiz uma espécie de residência, né, na Unicamp lá em 2010. De lá para cá foram algumas pós-graduações, muitos cursos de formação, muitas plataformas de ensino continuado que eu faço parte, sabe? Então, tudo trazendo aí a especialidade materno-infantil, né? E de uns anos para cá, eu consegui focar, nichar especificamente numa área, né, dentro da área materno-infantil, que eu denominei como nutrição para o começo da vida. Esse é o nome da sala onde eu atuo hoje, né? E é a nutrição do começo da vida engloba o preparo de gestação, a gestação, a amamentação, porque eu também sou consultora em amamentação, e o bebê de todas as especialidades, né? Então, de primeira vez, eu estou recebendo todos os bebês até 2 anos de idade, e os mais velhos, se já estiverem em acompanhamento, eu continuo, se não, eu encaminho, porque tem mais 2 nutris, né, atendendo na sala junto, né? E elas estão ficando com as gestantes também, com as crianças mais velhas, também atender bebês, né? Então nós vamos dividindo aí a área materno-infantil entre nós 4, né, Babi? Eu acho lindo que a Gi, quando ela vai falar, ela sempre fala das pupilas dela, né? A Gi nunca tá sozinha. E eu acho eu fico muito feliz mesmo por caminhar perto, porque não há competição, não há, pelo contrário, né? E a Gi quando fala, e ela vem com essa graça para falar da gente sempre, né? A Gi nunca anda sozinha. E Gi, eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, então, Gostei. porque eu sei que seu tempo é curto, hoje é dia de atendimento também, né? É. Essa série de agosto, né? Eu tô com uma frase, que é uma frase que eu gosto muito, não é uma frase minha, mas eu tô colocando ela para todos os profissionais comentarem. Né? E você, como nutricionista, sei que a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição nós não tratamos nada. O que Verdade. você poderia falar dessa Nós frase? aprendemos com uma professora em comum, inclusive, né? Porque a gente tem a mesma formação na fertilidade, né? Uhum. É isso, eu concordo plenamente, porque por mais que algum profissional tente fazer sem a nutrição, não vai estar completo, né? Então sempre vai estar faltando o equilíbrio nutricional, sempre vai precisar de saber de uma ou outra vitamina, sabe? Um ou outro hormônio que depende de nutrientes, enfim. A nutrição, ela é a base de tudo, né? Então nós
somos formados pela nutrição, né? Já começa ali dentro do ventre, precisando de nutrição através da placenta. Se nutrição não fosse tão importante, Deus não faria a mulher montar um órgão especificamente para nutrição, para fazer o bebezinho sobreviver aí. Sobreviver não é a palavra adequada, é desenvolver pelos seus 9 meses, né? E depois ainda um leite espécie específico, a própria mãe produz para o seu bebê, pensando na nutrição, certo? E depois a própria terra, o próprio ambiente que Deus criou, oferece a nutrição para a gente se manter vivo, para a gente se desenvolver, sabe? Então, se a gente não considerar a nutrição, né, a gente não está considerando a obra de Deus, não está considerando todas as maravilhas aí que Deus colocou para a gente se nutrir, né? A gente acho que fica na cabeça das pessoas que nutrição é suplementar, né? Quando a gente fala sem a nutrição, a gente não trata nada. Não é especificamente do suplemento que você está falando, né? Então, ontem não, na live da doutora Priscila, vocês estavam falando sobre a integralidade, né? Então, não tem como a gente pensar na nutrição sem um sono adequado, sem uma atividade física. A atividade física não fica bem se você não tiver se alimentado bem, né? Então, tudo vai girando numa engrenagem que depende da nutrição. E aí a gente chega nisso que a nutrição não trata tudo, né? Porque vamos depender de medicações, vamos depender de outras coisas, de terapias paralelas, mas sem a nutrição a gente também não trata nada. Que lindo. Eu achei, eu até me emocionei da forma que você trouxe de uma visão, eu achei muito lindo, muito lindo. Sem mais. O que Deus fez por nós, né? Eu acho que se a gente sempre for buscar lá, tá, mas qual que é a natureza? Qual que é a natureza? A gente sempre vai ter as nossas respostas. Então vamos para as perguntas. Eu não trabalho na parte de gestação, né? Então, a Gil lembra que ela falou assim: você vai se apegar tanto a sua paciente que você vai para a área de gestação, e de fato não fui. Me apaixono pelas minhas pacientes, mas também sou apaixonada ali pela fertilidade e ter a Gi cuidando da gestação dessa. Já dá muito trabalho, né, Babi? Dá mais trabalho, então eu prefiro. A fertilidade já é bem difícil. Só focar na fertilidade já é muito trabalho. Já é muito trabalho. Muito estudo, é muita novidade, né? Às vezes eu fico perdidinha, assim, juntando todas essas áreas, sabe? Sim, as atualizações de tudo. A gente fica perdidinha e focar realmente deixa a gente cada vez mais expert, né? Aí, só que eu já aprendi com a Gi, que é um assunto que eu acredito que muitas pessoas não têm esse conhecimento. E quando eu aprendi, quando a minha paciente engravida, a primeira coisa que eu falo, eu já passo a receita de um suco que a Gi vai falar para vocês sobre a placentação. Eu descobri isso quando eu estava grávida, e a Gi, a primeira coisa que ela foi tratar, que ela foi conversar comigo, foi explicar sobre a placentação. Então, quando a minha paciente engravida, antes de já passar o contato da Gi, eu já falo, já começo a tomar esse suco, porque eu sei que é onde precisa começar o cuidado. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Eu ouvi da Gi, e escuto a Gi sempre falando: Gi, o que é essa placentação? Quais os cuidados? Por que sim ter esse cuidado? Muitas pessoas acham que a parte mais importante da gestação é depois que passa as 12 semanas, certo? Mas, na verdade, a parte crucial da gestação se dá desde o começo, desde o momento que a gestação se iniciou mesmo, sabe? E a partir do momento que a gestação se iniciou, começa o processo de placentação, que é justamente fazer a placenta, né? O embriãozinho vai chegar no embrião, no útero, né? Ali no endométrio, e ele vai se embrenhar nessa parede endometrial, sabe? Então aqui é a parede do útero, né? Ele embrenha nessa parede e depois disso ele vai voltar para fora, para fora dessa parede que ainda é dentro do útero, né? Vamos imaginar o útero assim, certo? E aí o embriãozinho embrenha nessa parede endometrial e depois ele vai vir para dentro do útero. Quando ele vem para dentro do útero, quem vem atrás dele sendo formada é a placenta, que vai ficar toda enraizada
parede endometrial, dela vai vir o cordão umbilical, vai ficar no bebê, certo? Trazendo toda a nutrição para ele lá dentro. Fazer todo esse processo depende de muitos nutrientes e é como se estivesse fazendo um enraizamento de uma árvore gigantesca, sabe? São muitas ramificações, muitos vasos sendo feitos e esses vasos sendo bem feitos, essa placenta sendo bem formada, nós prevenimos doenças gestacionais gravíssimas, como restrição do crescimento, a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, ou intercorrências, né? Parto prematuro, baixo peso ao nascer. Imagina qual grávida que não quer evitar de passar por essas coisas, né? Só que quase ninguém fala que a prevenção está ali nas primeiríssimas semanas, tá? Primeiríssimas mesmo. Só que a gente vai, quem não está se preparando para engravidar, vai saber dessa gestação 8, 10 semanas, sabe? O neném já está praticamente formado, a placenta já está na metade da formação, porque ela vai concluir a sua formação por volta da 18ª semana, no máximo até a 20ª semana ela já está prontinha. Sabe? E aí as primeiras vascularizações são as mais importantes. E por isso a gente frisa tanto a importância de fazer o preparo gestacional, porque a partir do momento que fez o embrião e ele vai lá, né, descer e tal pelas trompas e entrar no endométrio, ali já começa a placentação, sabe? Então é nos primeiros dias. E os nutrientes adequados favorecem a formação adequada da placenta. Então, quais são os nutrientes que mais favorecem essa formação de placenta? Nós chamamos de nutrientes de metilação, que são a B12, a vitamina, né, que vem de origem animal, certo? O ácido fólico, e as pessoas costumam falar somente do ácido fólico, a importância, né? A B6, a B2 e a colina, né? Basicamente, essas 5 são responsáveis pela metilação, que a gente chama. Metilação é a replicação acelerada, né, que está acontecendo aí do DNA, né? Então, cada replicação de DNA acontece metilação. Se a gente não dá os nutrientes adequados, alguma falhazinha, uma hora ou outra vai ter. Ou na ramificação, ou no ducto arterial, ou até na formação do próprio bebê, sabe? Então, a gente precisa deixá-la com os estoques adequados para essa gravidez. E fora esses nutrientes de metilação, a gente precisa ver se ferro está adequado, se zinco está adequado, se está consumindo magnésio adequado, sabe? O magnésio é muito, muito importante para a gravidez como um todo, né? Especialmente também no começo. E, claro, tem vários outros nutrientes, mas basicamente esses são os mais importantes, assim, para a gente ver desde o comecinho, sabe? Então, por isso que eu não conhecia, Tentando na placentação, tá? Gi, eu lembro, né, o que eu passo é o suco da melancia, né? Ah, sim. Aí, na melancia, tem 2 nutrientes super importantes, que é a arginina e a citrulina, né? E elas estão na parte branca da melancia. Então, na parte vermelha, e a arginina está na parte vermelha e a citrulina está na parte branca. Então, quando a gente quer favorecer a placentação logo no início, e a grávida consegue tomar, né? Porque precisa estar para tomar, porque muitas vezes está passando mal e não consegue tomar um suco. Então, a gente faz um suco de melancia com parte vermelha e parte branca, certo? A gente pode pôr gengibre também. E a gente pode colocar magnésio, couve, que é fonte de magnésio, né? E aí vem a beterraba, que é fonte de arginina também. Então vem melancia, beterraba, gengibre e couve, né? A gente bate tudo. É suco super gostoso. Eu acho gostoso também. Até naquele evento que a gente foi servido, lembra? Foi, Né? E foi o primeiro que acabou, né? Então ele fica bem gostoso.
mas a grávida tem que estar conseguindo tomar. E o que que ele faz? A arginina, ela age como, ela é uma precursora, né, de um vasodilatador. O que que é um vasodilatador? Então, se o vaso está bem fechadinho assim, ó, se entra um vasodilatador, ele amplia e aí o fluxo de sangue melhora. Entendeu? Então vai passar mais sangue, vai melhorar o fluxo sanguíneo. E a gente está pensando nessa fase em vascularização, certo? Então, formar vasos, né? A arginina também participa do que a gente chama de angiogênese, que é essa formação de novos vasos. Por isso, ela também é um nutriente tão essencial, né? Só que ela não entra naquela coisa de você pesquisar para o preparo, sabe? Porque não dá para a gente pedir um exame para saber quanto você tem de arginina, certo? A arginina, ela entra como medida dietoterápica ou até suplementar mesmo ali no comecinho. Então, gente, esse assunto, como eu falei, né, ele explica de uma forma muito didática e muito simples de entender. Então, se você conhece alguém que está se preparando para engravidar ou que ficou gravidinha, no Instagram dela tem um post, que é o que eu encaminho sempre aos meus pacientes quando engravidam, né? Você já faz esse suco, já presta atenção na placentação. Vou pôr nos Então, stories hoje para isso, relembrar, daí fica fácil das pessoas verem, né? isso, para entender e para indicar mesmo, porque de verdade, eu não sabia, não conhecia, e olha, é o fundamento, né? A premissa ali de tudo que a gente precisa cuidar e de fato quando a gente Natural, né? Dá pra gente fazer naturalmente. Quando a grávida não consegue tomar, é claro que eu vou suplementar uma pequena quantidade para ajudar, né? E olha, não é um suco que a referência é da minha cabeça, tá bom? É um suco que foi feito por artigo científico mesmo, tá? Então, fizeram a composição por ser fonte dos principais nutrientes, né? E depois ofereceram para as grávidas e realmente perceberam ali uma melhora nisso, tá? Então, foi referenciado, escrito artigo e tudo, sabe? Por isso que a gente pode estar indicando. depois você posta pra gente, até eu vou repostar também. E daí, Gi, a próxima pergunta. Como a Sim. nutrição materna, ainda antes da concepção, influencia não somente a fertilidade, mas também a saúde do bebê nos primeiros 1000 dias? Ai, que Olha o perguntou, né? peso. Posso pegar os slides? Não, não precisa. Não precisa. Não, não, vamos falar de maneira simplificada, né? Eu acredito que não só a alimentação, Babi, eu acho que a gente precisa pensar no estilo de vida pré-gestacional, sabe? Porque não adianta você estar fazendo perfeito a alimentação e tá ficando com a tela até 11 horas da noite ligada, sabe? Tá perfeita a sua alimentação, mas aí você tá sedentária, não tá fazendo exercício nenhum, né? Tá perfeita a alimentação, mas tem um monte de bebida alcoólica, fica em rodinha de gente fumando, entendeu? Eu acredito até que a gente nem tem, assim, muitas... Bom, talvez eu viva numa bolha, né, de pessoas pensando no que é mais saudável e eu não veja grávidas que fazem uso de cigarro, certo? Então eu não vejo, realmente não aparece para mim. Mas o que mais acontece quando tem contato com cigarro é alguém da família que fuma ou alguém da roda do serviço que fuma, entendeu? Aí passa o horário de almoço e tal. E eu sempre faço essa pergunta: fica perto de alguém que fuma, sabe? Porque não é pra gente ficar nem perto, né? Pra gente nem ser passivo, né? Então, se a gente tá focando na alimentação, mas não tá pensando nas outras questões da qualidade de vida, sabe? A engrenagem não roda direitinho. Então, eu acho que o que a gente mais precisa fazer eu acho que a gente não precisa pensar em perfeição de todas as áreas, sabe? Porque a perfeição, a vida da gente, ela é muito dinâmica, né? Cada um carrega as suas dificuldades, assim, num sentido geral, né? Às vezes tem dificuldades com a família, tem dificuldades com o trabalho, tem dificuldades financeiras, enfim. Mas eu acho que, em geral, a gente precisa pensar assim, ó, numa alimentação mais natural, certo? E possível, né? E mais caseira, sabe? Mais feita em casa.
Então, porque você pode pensar, não, eu como comida natural, mas é como só fora. Mas aí não é tão natural, entende? O tipo do óleo, o tipo do tempero, a conservação, os plásticos que eles usam para congelamento, entende? Então, é melhor fazer a comidinha em casa, sabe? Ah, não dá para eu fazer almoço e janta, mas dá para fazer só uma refeição? Dá para fazer o jantar e levar o almoço, por exemplo, entendeu? Então, quanto mais caseira, natural for a alimentação, melhor é. É possível ser variada? Se for, maravilha, né? Um ponto a mais, certo? Então, variada. Como que a gente pode pensar num prato? Ah, eu acho que eu consigo até mostrar um pratinho. Nem tinha pensado nisso, mas eu tenho um pratinho pronto aqui, ó. Peraí. Uhum. Olha que graça, ó, eu mostro na consulta, tá vendo? Uhum. Então, se a gente pensar assim, ó, dá pra ver? Dá. Levanta só um pra Dá. mim, levanta. Isso, agora sim. Ó, é Isso, que ele vai perfeito, Gi. escorregar, tá vendo? Não? Que aqui tem arroz, feijão e carninha na metade do Uhum. prato, certo? Uhum. E aqui a outra metade é de vegetais. Uhum. Não precisa toda essa variedade, pode ser 2 legumes e um tipo de Uhum. folha, tá? Mas Uhum. que você raciocine o seu prato com metade de vegetais, metade da parte mais quente, sabe? Uhum. Pode, ah, Gi, mas eu não consigo comer cru. Então faz tudo refogado, cozidinho. O importante é ter os vegetais coloridos, né? Ter vegetais significa ter fibras para o intestino, significa ter mais saciedade com essas fibras, significa ter mais micronutrientes para rodar toda a engrenagem do corpo, entendeu? Então, não ter vegetais fica muito aquém uma alimentação saudável, sabe? Então, precisa ter ali os vegetais. Pensa que se você consegue fazer uma alimentação dessa maneira, falando simplificadamente, certo? Uhum. Já estamos muitos passos à frente para Uhum. cuidar dessa alimentação. Uhum. E se ela for mais natural, mais saudável, mais variada, você vai estar deixando de lado os alimentos ultraprocessados, que Uhum. são os ricos, né, em gordura hidrogenada, glutamato, substâncias cancerígenas, aditivos industriais. Quando a gente tira toda essa parte que não é natural e que muitas vezes nós podemos considerar como toxina, a Uhum. gente consegue Uhum. fazer uma programação para a fertilidade muito melhor, né? Então aí você vai trazendo, você vai chamando a fertilidade para a sua vida, certo? Uhum. Uhum. Ao contrário que se a gente deixa tudo, né, mais próximo do que é industrializado, a gente vai se afastando dessa fertilidade. E não falei, mas acho que vale a pena a gente considerar que açúcar não é proibido para ninguém, né, que Uhum. esteja aí com a saúde, né, equilibrada, digamos. Não está proibido para ninguém. Mas vale a pena a gente pensar no açúcar com muita moderação, sabe? Porque excesso de açúcar, ele já vai deixando ali uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia, e aí quando engravida, se não está com essa parte controlada, pode. A primeira consulta de gravidez ao invés de ser aquela alegria da sua vida, sabe? Aí você vai levar os exames para o médico na primeira consulta e você já vai receber um diagnóstico de diabetes gestacional. Por quê? Se no primeiro exame de sangue a grávida estiver com glicemia acima de 92, ela já Já é recebe de desconsiderado. pronto o diagnóstico de diabetes gestacional. E aí, olha, uma gravidez, né, que você estava pensando que ia ser, ai, que gostoso, né, e tal. Vai ser, mas vai ter um parênteses ali de medir a Desafio. ponta do dedo 4 vezes por dia, de ficar controlando o que se come, de ficar escrevendo tudo que come, de ficar tendo que dar benção para mim e para a médica, sabe? Dar benção que fala, pedir benção, né? Tipo, mostrar, né, esse controle para mim e para a médica que está em acompanhamento, e aí a gente tem que ficar monitorando, sabe? A gente foge da naturalidade, da coisa gostosa em si, sabe? Dá para controlar? Dá, mas não é a parte mais legal, entendeu? Por Então, isso que o preparo gestacional, eu sempre falo para os meus pacientes assim, né? Não é somente para engravidar. Se você se prepara, você vai ter uma gestação inteira uhum, saudável, a amamentação uhum, saudável e o seu sim, filho também vai receber, que é vocês falam muito, né, sobre os mil dias, né?
os mil dias da criança. O que que é isso, Gi, quando se fala 1000 Ah, é dias? verdade, você tinha incluído na pergunta. Desculpa, Isso. eu Não, imagina, é não tanta me coisa de lembrei. conversar. Mas os 1000 dias significa que é, é a fase de programação metabólica de um bebê. O que é essa programação metabólica? É a fase que vai da gestação até os 2 anos de vida. Quando soma tudo isso, dá 1000 dias de vida, tá? Uhum, Por que que essa programação é tão importante? Porque nesse período da gestação até os 2 anos de vida, é como se os meus genes, os do bebê, né? Os genes do bebê, lá do DNA, tivessem interruptores de liga e desliga. uhum, E aí, tudo que a gente faz de bom liga as programações para não ficar doente. E uhum, tudo que a gente faz de ruim uhum, liga as programações de doenças crônicas, tá? uhum, Então, o que seria essas coisas de ruim? Vamos supor que, vamos supor não, não está recomendado açúcar nos primeiros 2 anos de vida, certo? Não está uhum, recomendado ficar dando suco de frutas concentrados para os bebês até 2 anos de vida, não está recomendado oferecer mel para os bebês. Por quê? Porque se a gente entra com açúcar nessa fase, nós estamos fazendo o quê? Ligando os botõezinhos de hiperglicemia, diabetes, obesidade, entende? Nós precisamos aproveitar esses 1000 dias para ligar tudo que é botãozinho de saúde, sabe? Para a gente proteger, porque esses botõezinhos ligados para a saúde vai trazer proteção para a vida inteira. Ai, Gi, mas nossa, daí nada mais vai influenciar? Claro que vai. Aí entra o que a gente chama de epigenética, certo? O uhum, ambiente ainda vai modular a expressão desses genes, ok? uhum, Então, assim, fizemos tudo certo na introdução alimentar. Mas aí a criança mudou de lugar, foi morar com outras, né, perto de outros, em outro ambiente, assim, sei lá, perto de hamburguerias, de docerias e não sei o quê, e aí ficou com mais contato, ou alguém da família começou a produzir doce na família e ela teve mais acesso, uhum. e ficou muito frequente esse consumo. O ambiente está modulando esse corpinho, certo? Por mais que o botãozinho lá tivesse sido desligado, Uhum. o ambiente mais para frente vai modular. E aí pode ter que venha assim uma doença a partir dessa vivência mais frequente de comer doce, certo? Uhum. E Então, vamos dizer assim, não tá tudo terminado aos 2 anos. Nossa, o que eu fiz para a doença e para a mas se saúde, essa mãe não tem esse cuidado com a alimentação piora. dessa criança, então né, isso chega mais rápido, né? Isso chega mais rápido, chega mais cedo, tá? Uhum. Favorece mais, né? Não precisa de muito do ambiente para trazer uma doença, entendeu? Então, eu sempre falo para as famílias, não tem como garantir para a vida inteira, mas a nossa parte, Isso. aquela consciência tranquila, assim, sabe? O que Uhum. era a minha parte, eu fiz por você, meu amor. Então, Uhum. assim, o É que isso aí. for do momento que você puder decidir para frente, entendeu? É sua responsabilidade, porque até eu poder decidir por você, eu fiz o que era melhor para sua vida, certo? Então, é essa consciência que a gente precisa carregar com a gente. Enquanto é nossa responsabilidade, eu vou fazer as melhores escolhas. E Exatamente. não vai ficar doída, porque, ai, nossa, eu fiz tudo tão certinho, e depois, olha só, o jeito que ficou. A gente deu. Não se doa, entendeu? Não se doa. A sua parte está sendo bem feita, sabe? Isso que a gente tem que levar para nós. Uhum. Muito importante isso, porque as pessoas também não têm conhecimento, né? Eu com o Noah, ele tá com 1 aninho, hoje tá fazendo 1 ano e 2 meses. Que graça. É... e tá comendo. E ele tem a PLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Uhum. Só que eu vejo assim, eu até converso com o Maicon, né, meu marido, tem um lado bom da PLV, porque não entra de forma alguma os industrializados, né? As pessoas sabem que tem alergia, então quando vai ficar na casa das avós, o Noah tem alergia a leite, então não vai entrar danoninho, não vai entrar sorvete, não vai entrar, então acaba protegendo ele a respeito Famílias disso. conscientes, né? Mas, mesmo assim, tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas só isso. Eu, que sou nutricionista, passo levando conhecimento. Imagina outras pessoas, né? Que às vezes a família tenta buscar isso, é quando descobre, a tia deu uma balinha, deu isso, deu Uhum. ali.
né? E isso também é bem, Até o pensamento de só um pouquinho não faz mal, para alergia não pode ser não assim, pode, sabe? né? Então tem que ter bastante consciência mesmo, bastante discernimento assim quanto a isso, porque senão pode estragar todo um tratamento, né? Exatamente. E Gi, outra pergunta, ó. Muitas mulheres chegam no pré, acho que isso acontece muito com você. Chegam no pré-natal já grávidas, sem preparo prévio. Quais são os principais ajustes nutricionais que podem fazer a diferença, mesmo quando a gestação já começou? Isso é o que mais acontece, na verdade, sabe? Mas eu ainda assim sou grata porque a consciência está melhorando e Uhum, elas estão me procurando assim que sabem da gravidez. Muitas vezes eu sou a primeira a saber, sabe? uhum, Às vezes nem me conhece, fala, ó, tal pessoa pediu para eu, a hora que eu souber, que eu contar para você, entendeu? E uhum, eu vibro mesmo sem conhecer, sabe? Eu pergunto, quanto tempo uhum, você tá? Ai, tô de 5 semanas. Nossa, você deve estar em êxtase ainda e tal. Então, uhum. porque é sempre, né, uma comoção, né, receber essa notícia, né? O fato de já, pelo menos, estar procurando com 5 semanas já é muito positivo, porque eu Exato. tenho tempo para placentação, entende? Então, que bom que a Uhum, gente falou da placentação primeiro. uhum, Nessa consulta, eu já vou solicitar, se eu tiver tempo hábil, eu já vou ter solicitado os exames antes para ela já chegar na consulta com os exames, sabe? Então, eu vou analisar os exames e vou adequar tudo aquilo que. Não vou ficar demorando muito, assim, sabe? Ah, eu vou ajustar primeiro uma coisa, depois outra, não tem como, sabe? O tempo urge, a placenta está sendo formada, precisa ter nutrientes circulando nesse sangue, sabe? Então, uhum, se os nutrientes, mesmo que o estoque dela não esteja adequado, se a gente está oferecendo a suplementação e esse nutriente está circulando no sangue, a placenta puxa, sabe? O útero puxa para a placenta e aí, pelo menos, para a placentação não falta. uhum, E muito dificilmente a gente vai conseguir repor um estoque durante a gravidez, porque a placenta vai consumir tudo, tá? uhum, É raro, assim, salvo os casos de infusão, certo? Então, uhum, precisou fazer uma infusão de ferro, beleza, o estoque é reposto. Precisou fazer uma infusão de B12, ok, o estoque é reposto, entendi. entendeu? Então, Aham, mas fora casos assim, dificilmente a gente vai repor um estoque, porque o que circula, a placenta acaba puxando, tá? uhum, Então, eu vou olhar os exames, vou repor essa suplementação. E, claro, né, lembrar da arginina, porque a arginina não é só pelo exame, entendeu? Então, uhum, vou ver se está comendo, conseguindo, o quanto que ela está conseguindo comer, o quanto que a gente pode considerar pela alimentação, porque ainda tem isso, né? Os mal-estares, os vômitos, né? Vamos ver que horário do dia que ela poderia consumir a suplementação, porque às vezes também não tem como ser do jeito que a teoria manda ser, porque se eu colocar os suplementos de manhã, ela vai vomitar tudo, sabe? Ou se uhum, eu colocar à noite antes de dormir, vai vomitar tudo. Então, vai depender de cada caso mesmo. Mas eu uhum, acho que o que a gente tem que fazer com bastante rapidez é analisar os exames e já começar a suplementar para que não falte nenhum nutriente ali para a hora que a placenta tiver. Na verdade, assim, as primeiras semanas é o útero que está solicitando para formar a placenta, né? Mas, aham, enfim, para a placentação em aham, si, né? aham. Acho que isso seria o mais importante. A gente volta na placenta, né, Gi? Como é importante. Sim, o nosso maior objetivo é formar uma boa placenta. Isso é primordial, sabe? Porque Formando essa placenta, a gestação fica mais saudável. Como você falou, né? Diminui o risco de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de tudo tudo, mais. né? De carências nutricionais durante a gravidez, tá? Então, o nosso maior objetivo ali para quem chega já grávida é esse, né? Mas, claro, cada trimestre a gente vai focar em determinadas questões, né? Ou particulares para ela, ou questões realmente pertinentes do trimestre, tá? Então, Uhum, cada trimestre a gente vai considerar os objetivos daquele trimestre, né? Mas uhum, ali de pronto seria, de primeira, né? Seria a placentação mais importante. É, acho que é isso. uhum. E só para conhecimento, para compartilhar um pouquinho, que é bom a gente compartilhar um pouco da nossa vida, né? Quando eu passei para essa infertilidade por 3 anos e meio, eu tava cuidando da minha suplementação, tudo mais, do meu marido. Aí chega uma fase, eu peguei e falei assim, Gi,
me atende, eu quero que você seja minha nutricionista, porque eu acho que eu tô fazendo errado, eu não tô conseguindo enxergar. Daí a Gi, imagina, Babi, você é uma excelente nutricionista, pode cuidar, me manda aqui que eu vou te ajudando. Eu falei assim, não, eu quero que você me atende, né? Daí a gente deixou marcada a consulta, só que no dia que a gente deixou marcado, foi a minha primeira Mas a gente consulta adiou algumas grávida. vezes. É, mas a gente adiou, lembra? Aí a gente Ah, acabou de... Ah, precisa a gente chegou adiar, a isso aqui. Daí adiar? teve uma enrolaçãozinha, até que no dia que foi a consulta mesmo, já era para Já tava gravidez, né? grávida. Foi É, providencial essa enroladinha, né? Porque aí e era para acabou. já acontecer a gravidez. É, e acabou que a Gi foi, não me tratou na parte de fertilidade, me tratou assim de uma forma. Fui uma grávida que eu dei trabalhinho pra Gi, porque eu não conseguia comer quase nada, né? Gi, eu mandava, Gi, eu não tô conseguindo O comer. Eu suplemento lembro no também acho que primeiro foi difícil para trimestre. você, né? Foi. Eu lembro que você O falava assim, ó, no suplemento também. primeiro trimestre, me corrija se eu falar coisa errada aqui de gestação. Assim, não tem problema, né? Porque não tá saindo muito de você, não tá, então vai comendo uns pouquinhos. Aí, no segundo trimestre eu ainda estava comendo muito mal. Né? Não, mas agora a conversa muda. Agora você precisa sim se alimentar, ter o aporte proteico adequado, né? Para questão do crescimento fetal ali, tudo certinho. Então, eu tive uma gestação super saudável, mas, assim, com a Gi também, eu lembro que o meu zinco, Noah puxava muito zinco, lembra, Gi? Aí sempre caía, a Gi aumentava o zinco, aumentava, e depois E tudo zinco, a gente normalizou. tem um limite de prescrição, sabe? Não dá para colocar o quanto. Não é como a B12, assim, sabe? Que a gente pode ir Uhum. para 1.000, para 2.000 sem efeito colateral. O zinco, se a gente passa, não pode passar de 40, senão começa a doer o estômago, sabe? Então, Daí, por isso tinha o que zinco comer fica mais coisas difícil. com fonte de zinco. É, Uhum. essa parte eu lembro que foi bem desafiador, mas Ó, graças a puxando o gancho Deus. do que você falou, só para completar, Uhum. o primeiro trimestre a gente não precisa focar tanto em macronutrientes, sabe? Macronutriente, é isso mesmo. Se está comendo a quantidade de proteína adequada, o carboidrato adequado, o lipídio adequado. É claro que é importante, sabe? Uhum. Né? Com Não tem certeza. como a gente, como nutricionista, falar que não é Tá aqui importante. não. É importante. Só que tem a realidade, entendeu? Tem o mal-estar, tem o enjoo, tem o vômito. Então, se a gente ficar se apegando nisso, de cobrança para grávida, já vem mais culpa ainda, entendeu? Então, não tem como a gente focar nisso. A gente vai focar vai dizer para ela que o mais importante é ela comer aquilo que for possível para ela. E, de preferência, fracionar várias vezes, sabe? Então, tem grávida que funciona de petiscar a cada 2 horas, mantém ela bem no dia, entendeu? Então, ela não vai ter uma refeição de um pratão, ela vai comer vários petiscos e nós vamos distribuir os alimentos saudáveis ao longo do dia e ela vai Uhum. petiscando, vai tomando aguinha com gás, com limão, com gengibre, sabe? Vai fazendo o possível para a comidinha parar no estômago dela, né? E sem a gente ficar calculando muito macronutrientes, certo? Porque o nosso corpo, ele tem reserva dos macros. E esse primeiro trimestre não está fazendo o bebê crescer, ele não vai ficar grandão, ele vai ficar pequenininho ainda, sabe? O que mais precisa no primeiro trimestre são os micronutrientes, tanto da embriogênese quanto da placentação, né? Então, são diversos micronutrientes. A gente garantindo esses micronutrientes, a gente consegue promover ou facilitar, né, uma boa formação do embrião e uma boa formação da placenta. Aí, fechando o primeiro trimestre com 14 semanas, é o que você falou, que a conversa muda. Porque agora o bebê, ele tá pequenininho, ele tá todo formadinho, mas agora, no segundo, ele vai começar a diferenciar os órgãos internos, ou seja, ele vai crescer um pouquinho mais, porque dentro dele vai formar bem o estômago, vai formar o rim, vai formar os pulmões, vai formar tudo assim, né? Lá de dentro, o intestino e tal. Não quer dizer que ele não tenha, tudo já tem o começo andado, certo? Mas ele vai diferenciar, vai fazer realmente o órgão finalizar, certo? Então, isso acontece no segundo trimestre. E ele vai crescer um pouquinho mais. No final do segundo trimestre, ele vai estar ali, por mais que ele cresça, ele vai estar com uns 800 gramas. Uhum. E lá no terceiro, tudo isso que foi montadinho é que vai encher de gordurinha. Então, de 800 vai para 3 quilos, 3 Olha, quilos e muita meio, certo? diferença. Então, o terceiro trimestre é de ganho de peso. Uhum. O segundo trimestre é de formação. E aí, essa formação é que a gente tem que cuidar. Por quê? Se faltar proteína ali,
não vai formar tudo direitinho, entendeu? Então, aí entra o que eu falo para as minhas gravidinhas, da estimativa de consumo proteico. Então, elas recebem uma paginazinha, você lembra disso? Distribuindo os Lembro. alimentos mais proteicos ao longo das refeições, ainda tem uma média, né, de quanto de proteína tem em cada alimento, para vocês terem a noção de tipo, eu não comi o ovo no café da manhã porque não rodou. Então, você cozinha esse ovo e põe na salada do almoço, certo? Porque aí vocês precisam ter noção que não comi, você não é obrigada a comer tudo aquilo exatamente do jeito que eu coloquei todos os dias. Mas a ideia é que você tenha noção dos alimentos proteicos que precisam entrar num dia para alcançar a sua meta proteica, né? Então, existe uma meta proteica para cada trimestre e existe um mínimo e um máximo. Então, dependendo disso, nossa, se está tudo maravilhoso na gestação, eu vou trabalhar com o mínimo, porque o seu corpo está ficando maravilhosamente bem com o mínimo. Eu não preciso te lotar de proteína para, sabe, não é quanto mais melhor, é só o suficiente para você. E como é que eu sei disso? Eu sei com o seu ultrassom, né? Eu sei com dosagens séricas, eu sei quando eu peço proteínas totais e frações no seu exame, para eu saber, eu sei quando os parâmetros renais me avisam se a sua proteína está ou não adequada, certo? Então, através de exames de ultrassom e da sua alimentação, eu consigo juntar toda essa informação e saber o quanto que está sendo bom para você. E aí, sim, né, segundo e terceiro trimestre vem um pouco mais de detalhamento, né? Por isso que é muito individualizado, né, Gi? Não tem como, eu vou pegar a dieta da minha amiga que engravidou, porque é Nossa, nem pensar. completamente Para diferente. emagrecimento, as pessoas fazem muito isso, já não é para fazer, né? Porque cada metabolismo, cada idade metabólica é de um jeito, aí imagina para gestação, a história, né, os É riscos gestacionais completamente de cada diferente. grávida, o peso, o quanto tá ganhando. Ixi, tem muitas vertentes e só vale mesmo de um para um, sabe? Isso até linka a próxima pergunta, na verdade, já acabou até respondendo bastante, né? Se existe um padrão alimentar que protege contra complicações gestacionais, como diabetes, pré-eclâmpsia, e o que também apoia na fertilidade. Perfeita. É o que a gente falou realmente, entendeu? A alimentação mais natural, mais variada, né? Possível, mais caseira possível, certo? Quando a gente fala em padrão, tem padrões estabelecidos, certo? Dieta mediterrânea, dieta ocidental, né? Enfim. Se a gente for pensar padrões assim, já estipulados, né? A que mais favorece a fertilidade é o padrão da dieta mediterrânea, tá? Que é rica em carnes brancas, né? Então, né, muito peixe, muito azeite, muitas castanhas, uva, né? Então, bastante uva presente, e uva é riquíssima em resveratrol, né? E o resveratrol é um potentíssimo antioxidante para, como fala? Para fertilidade, entendeu? Então, pensando em padrão, assim, acho que seria, né? Acho não, tenho certeza aí que a gente tem que mirar num padrão mediterrâneo. E assim, para os que querem mais cereja do bolo, entendeu? Se puder fazer mais proteínas vegetais do que animais, favorece ainda mais a fertilidade, tá? Então, quando a gente vai aproximando de um padrão vegetariano, tá? Os O intestino ouvindo melhora, falar. as doenças crônicas melhora, a parte de radicais livres melhora, tá? Então isso é inegável, tá? Não estamos falando aqui que ninguém mais pode comer carne. Pode comer, né? Não estamos levantando essa bandeira de que tem que ser vegetariano, mas Os os estudos estudos estão vindo mostram, né? mostrando, né? Eu lembro que eu fiz uma Que vez quanto mais a gente se aquele. aproximar, melhor. Tem um 21 dias sem carne, né? Um dia faz alguns anos mesmo eu fiz, só de fazer esse desafio. Eu amo a carne, eu fiz, mas assim, eu pude ver de fato a diferença do organismo mesmo, de tudo, disposição intestinal, saúde mental, tá muito ligado. Microbiota, né? Tudo funciona bem melhor, né? Então, não quer ficar sem a carne? Tenta deixar menos vezes carne vermelha primeiro, né? A mesma coisa do agrotóxico. Não é possível a gente fazer 100% orgânico? Não tá possível para quase ninguém, entendeu? Então, o que a gente vai priorizar? Vamos priorizar, então,
comprar folhas orgânicas ou de produtores que não usam agrotóxico, né? Porque às vezes o selo de orgânico é difícil de alcançar para pequenos produtores, mas só deles não usarem produtos químicos já é muito bom. E eu gosto de dizer também assim, ó, comece não consumindo alimentos que a gente consome, a casca, que não seja orgânico. Então, assim, se você tem que priorizar, nem tudo eu consigo achar, ou nem tudo eu consigo pagar que seja orgânico. Então, assim, não precisa comprar banana orgânica. É caro pra caramba, é mais pesado e você vai jogar a casca fora, entendeu? Não precisa comprar melancia orgânica, abacate orgânico, sabe? Compre as coisas orgânicas que você vai comer a casca, porque realmente faz sentido, né? Então, a pera, a maçã, né? O tomate, a abobrinha, a berinjela, sabe? Então, dá pra gente ir Essa é uma tirando ótima um pouco das dica, né? toxinas do dia a dia, fazendo escolhas dessa maneira. Em algum momento eu vou ser 100%. Maravilhoso. Mira nisso, sabe? A gente tem uma marca aí que chama Corim. Ela começou com as carnes, né? Mas hoje ela tem toda a parte de mercearia. Então, feijões, arroz, milho, fubá, tudo ela consegue trazer orgânico pra gente, sabe? Aqui ainda a gente não tem um lugar que venda exatamente tudo, mas na internet, só você digitar Corim com H, você já consegue achar toda, é praticamente um supermercado online de tudo orgânico, sabe? Então, tem os estágios na nossa vida, né? Só que a gente nunca vai chegar a ficar mais refinado se a gente não começar, né? E a gente precisa começar com o que é possível, com o que está ao nosso alcance. Perfeito, Gi. Ó, aqui tinha uma pergunta de suplementação, mas você falou bastante do início da gestação, principalmente da placentação. Então, eu vou pular para a próxima, que seria para mulheres que sofrem perdas gestacionais. O que você vê de mais importante na avaliação nutricional dessa mulher antes de tentar novamente? Na verdade, a gente precisa fazer o check-up geral, mas eu tenho visto muitas pessoas fazendo check-up, dizendo que é para preparar para a gravidez, mas que na verdade não investigou tudo que precisava, sabe? Então, nós mesmos tivemos, né, uma paciente em comum que foi bem difícil, assim, para ela e não estava tudo investigado, sabe? Eu nem estou falando de parâmetros médicos super detalhados, porque não são esses parâmetros que a gente vai solicitar, certo? Nós sabemos analisar, sabemos ler, sabemos fazer o link com a parte nutricional, mas os parâmetros médicos são os médicos que vão pedir. Mas a parte nutricional, tem grávida que vai para o preparo com vitamina D de 30, certo? Vai com B12 de 400 e, né? Como está lá na referência do exame, tá muito bom. Vai com um zinco de 70, tá dentro da referência, certo? Então, a gente precisa analisar tudo, toda a parte, né, nutricional, novamente. E claro, como é uma história de perdas, a gente precisa perguntar sobre algumas investigações, né? Já investigou como está esse útero? Já investigou como está a camada endometrial? Já está pronta para nova gestação, sabe? Quem faz essa solicitação? A parceira ginecologista, certo? Ela vai pedir um ultrassom, ela vai analisar a espessura de endométrio, porque a gente não pode começar, não pode assim ter tentativas sem a gente saber se todo o terreno está preparadinho para outra gestação, certo? E aí, quando tem históricos de muitas perdas, a gente também precisa pensar em diagnósticos que a gente nunca vê, por exemplo, sabe? Uma endometrite, por exemplo, sabe? Então, existem casos que engravida e perde, e endometrite não sai em nenhum exame de sangue.
Não tem como a gente saber, não causa dor, não sai lá no hemograma, sabe? Ah, leucócitos aumentado por causa da endometrite. Não tem como a gente saber em exames simplificados, precisa ser bem específico e é um tipo de exame de coleta, né? Então é sempre o médico que vai solicitar. A gente também precisa investigar as trombofilias. Ah, mas não é da nutricionista. Realmente, o diagnóstico não é da nutricionista, tá? Mas o protocolo médico é esperar o terceiro aborto para poder solicitar os exames para poder ver se tem uma trombofilia. Já vai E esperar aí, 3. hã? É esperar 3 para depois Tem que investigar. esperar 3. Eu não quero ver a mulher sofrendo 3 vezes, entendeu? Se ela chegou para mim com a história de uma perda, sabe? Eu vou propor para ela, olha, esses exames são os que se analisa trombofilias, né? Você pode conversar com o seu médico para ver se ele gostaria de analisar e tal. Se ele topar analisar, ele vai transcrever aqueles exames. Se ele não transcrever, aí ou ela precisa pagar particular, né? Ou procurar Outro médico. um laboratório que aceite pedido de nutricionista, né? Para ela poder analisar. E olha, foi providencial a sua pergunta, porque agora, recentemente, uma das pacientes com história de perda gestacional, a gente foi analisar tudo de novo e como ela já estava fazendo o preparo, né, já era a segunda leva de exames dela, a parte nutricional estava bem bonita, sabe? Mas na trombofilia, 2 parâmetros deram alterados. E aí a nossa fala é, olha, tem uma alteração relacionada à referência, certo? Isso aqui você precisa levar para o médico e ele vai fazer o diagnóstico, vai orientar quais são os procedimentos daqui para frente, certo? Isso muda todo um percurso, sabe? A pessoa pensa assim, bom, pelo menos eu já sei o que eu tenho, né? Não é, eu já sei o caminho que eu vou seguir, não vai ser gostoso, né? Assim, no sentido de a medicação, a injeção, e tarará, mas ela já Tem sabe uma que luz ali, né? tem uma luz, tem um caminho e tem uma esperança de que com a medicação ela não vai sofrer outra perda novamente, né? Com Então, certeza. a gente precisa focar nas investigações, que não dá para a gente detalhar tudo aqui, Babi, são muitas coisas, eu acho que, né, pincelamos, Com mas a gente certeza. precisa sempre estar focando para investigar tudo o que for possível, e geralmente elas esperam, sabe? Tipo, já posso? Sabe, É, elas sei. são muito disciplinadas, né? E eu falo, ó, não tenta ainda, tá? Homocisteína tá muito alta, por exemplo, né? Homocisteína é um parâmetro super E a gente importante que sofre junto, né, dificilmente. Gi? Porque o que a gente mais quer é falar, pode, não, tá tudo certinho. Fala, não, ainda não, espera mais um pouquinho. Por Nossa, exemplo, né, outro caso, homocisteína alta, né? Eu falei para ela, olha, não pode engravidar com homocisteína nessa altura, estava maior que 10. Então, homocisteína é um parâmetro inflamatório que nos mostra, nos alerta para riscos gestacionais importantes. Se a homocisteína está alta, eu tenho mais risco de restrição de crescimento, mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de parto prematuro, ou seja, eu não vou deixar ela engravidar com uma homocisteína alta. E aí a gente vai fazer a suplementação específica para baixar a homocisteína. E olha, a homocisteína responde muito rápido, né, Babi? Com suplementação. E aí, depois de tudo arrumadinho, aí sim, né? Olha, agora já pode começar as tentativas, sabe? E é tão bonito de acompanhar, assim, sabe? Essa coisa de, ai, tô preparada, sabe? Agora a gente vai começar. E eu sempre vinculo com a oração, sabe? Eu falo para eles, ó, vai começar a tentar, consagra o serzinho que vai vir, né? Reza logo após, entendeu? Juntos. Quem sabe é naquela vez ali que o bebê chega, né? Então, né, eu passei muitas e muitas vezes por isso, de consagrar. Não chegava nunca, mas num momento não chegou. chegou. Sim. É uma área muito linda, né, Gi? A Uhum. nutrição nos permite a gente viver, entrar, né? Eu trabalhei muito tempo na área de emagrecimento, comportamento, né? É totalmente diferente, né? Porque é um sonho. Eu até sempre falo assim, obrigada por você me permitir para fazer parte de uma construção de um sonho, né? De gerar uma Uhum. vida.
E Deus nos manda esses pacientes que tá com essa dificuldade. Então, a gente conseguir fazer parte disso, assim como você fez na minha, é muito especial mesmo, né? Com certeza. Babi, ali na onde você falou assim, eu acho que a gente já respondeu bastante coisa da suplementação. Você Ah. não quer dar... A gente pode voltar um pouquinho, temos tempo ou não? Eu tô preocupada com a sua agenda. Você tem tempo? Eu tenho tempo. Não, não, eu tô Tá tá ali? Tá um dentro pouquinho aí, mais. sim, Ah, tá então tá dentro. bom. Que é a pergunta Não, 5. a gente falou bastante do padrão alimentar, dos alimentos e tal, mas os suplementos em si, A que gente não nem fala. sempre vem pela alimentação, acho que a gente não Pode. focou. Não Tá. precisamos falar de tudo, né? Mas que nem eu falei do resveratrol da uva, e aí eu fui pensando, falei, acho que essa parte a gente não focou, né? Então, Aham. quando a gente está pensando ali na gravidez, o que a gente precisa favorecer? Primeiramente, nós vamos pensar, claro, na parte como, né, no estilo de vida, certo? Para Uhum. diminuir toxinas e tal, mas existem uns nutrientes que aumentam o potencial antioxidante desse corpinho. Uhum. Quanto mais a gente diminui inflamação do corpo, mais a gente predispõe à fertilidade, tá? Uhum. Então, aí a gente usa algumas potências antioxidantes no período de tentativa de gravidez, né? Então, uma dessas potências é a coenzima Q10, por exemplo, né? Ela tá ali, né, no nosso corpo, ela trabalha dentro de cada célula na produção de energia. Então, todas as células do nosso corpo vão ter coenzima Q10. E Uhum. aí, claro, dá para vir coenzima Q10 pela alimentação? Sim, dá para vir, mas o suplemento potencializa a quantidade de coenzima Q10 e, especificamente para a fertilidade, ela traz essa proteção antioxidante para o espermatozoide e para o óvulo. Então, para eles ali, na hora deles se encontrarem e formar um embriãozinho, os dois com potência antioxidante favorece a duplicação dessa célula, certo? Ela vai fazendo ali a embriogênese e protege esse tanto de antioxidantes, protege sobre possíveis desarranjos ali nessa duplicação, sabe? Uhum. Nessa multiplicação, digamos, né? E somado a coenzima Q10, a gente também tem resveratrol, né? A gente também tem cúrcuma, só que alguns nutrientes, como o resveratrol e a cúrcuma, não pode ter no início da gravidez, né? Uhum. Então aí entra aquela coisa assim, ó, não vá fazendo suplementação a olho, sabe? Porque a gente põe nutrientes específicos em determinada parte do ciclo e outros nutrientes em outra parte do ciclo. Se tiver resveratrol e cúrcuma no seu suplemento e o seu embriãozinho estiver entrando lá no endométrio para formar a placenta, o risco dele escorregar é bem alto, porque é tanto antioxidante que ele não consegue, ele tenta e não consegue e escorrega. É Aí muito importante essa informação, hein, Gi? sim, né? É muito importante. A gente trabalha com a suplementação, mas tem que ser com muita responsabilidade, né? Tanto pela espera desse neném que vai chegar, porque né, são corações que estão esperando esse neném, certo? Mas também a responsabilidade financeira, né? Imagina, Com esses certeza. suplementos são São caríssimos, a gente caros. sabe que são, as pessoas estão confiando na gente e tem que ser aplicado de maneira muito coerente, né? Não pode ser quanto mais melhor, qualquer hora toma, todo dia a mesma coisa, sabe? Então a gente tem sim os suplementos mais adequados para a gente utilizar, né? Até Você esse segunda-feira acrescentaria? O você. que mais você acrescentaria aí? Eu falei de dois, três, né? Mas. Eu achei interessante na parte quando né, a gente trabalha a suplementação de formas de ciclos, né? Segunda-feira Uhum, você atendeu uma paciente minha que engravidou e o dela foi um sim. caso bem interessante, porque assim, ela tem endometriose, os exames dela não estavam assim Uhum, tão ruins, né? Tinha que fazer alguns ajustes, a gente estava tratando endometriose, mas depois a gente foi mais específico na área da fertilidade, antimileriano, tudo mais, é que assim, opa, vamos uhum, acelerar, porque tá com pouco uhum, tempo, vamos tentar aumentar isso, mas mudei totalmente a estratégia. Já tinha falado, sim. sabe, quando você engravidar, você vai mandar mensagem pra Gi, fala que você é minha paciente, porque a agenda da Gi é Uhum, lotada, tem lista de espera,
E daí a gente passou esse tipo de suplementação, porque quando a gente foca de fato, quando a paciente está preparada, né, Gi? Uhum. A gente trata essa paciente como ela já fosse engravidar. Então, por isso tem alguns nutrientes, como a Gi explicou lindamente, que a Uhum. gente não vai poder prescrever, porque se ela engravidar, então ela não vai tomar café, ela vai ter algumas restrições alimentares, pensando que ela já Uhum. está grávida, né? E daí a gente fez esse tratamento de ciclos para ela tomar suplementos ela mandou mensagem assustada, assim, não era para menstruação vir, não era para engravidar e minha menstruação está atrasada. Daí eu fiz o teste, deu positivo, tipo assim, ela mesma se surpreendeu. E com a suplementação ela sentiu a ovulação. Assim, Uhum. como é importante avaliar exame, ela tinha uma endometriose, né, que tinha que Uhum. ser tratada, a gente estava tratando a inflamação, a questão da ansiedade, que estava gerando uma Uhum. compulsãozinha alimentar, porque quem passa nessa fase acontece isso mesmo. Sim. E quando a gente foi colocando a casa em ordem, colocando, conversando, veio sem livre lá no Tagia agora, E passou aí ajudar a pelos mulher a se vídeos. sentir também, né, Babi? Que às vezes as Nossa, pessoas, não sente. por causa dos anticoncepcionais e tudo, elas não sabem mais o que é ovular, que momento do ciclo, Exatamente. sabe? Então a gente Ela tem começou que a falar, ai, ir Bárbara, eu tô com uma resgatando isso também. dorzinha. O que que será que é? Ela falou assim, você tá ovulando? Ah, Uhum. nossa, mas eu nunca Ai, que Deus. senti isso. Mas juntou Sim. tudo, né? Alimentação, É. a alimentação, suplementação, entender o O quadro dela, exercício, ela está se o exercitando todos os dias, ela exercício. está bem disciplinada também. E aí a gente veio positivo, né? E daí agora vai ter essa gestação aí saudável. Hoje, você Uhum. quer Eu acho que o que acrescentar fica. mais? Não, eu acho que o que fica mais de mensagem, né? Porque são muitos nutrientes, né? Que a gente pode Uhum. estar utilizando, muitos são importantes. O nosso intuito aqui não é Ômega ficar 3. gerando informação para autossuplementação, certo? Eu acho que o que mais é importante, né, saber é que, assim, sobre o equilíbrio do estilo de vida, O básico sobre bem os feito, né, nutrientes, né? Gi? Que tem muitos nutrientes que ajudam na fertilidade, mas eles não vão resolver se o estilo de vida não estiver bom, do homem e da mulher, né? A gente também não pode só falar da mulher, a gente precisa cuidar também do homem. Primeiro, a gente vai cuidando do básico, e depois a gente vai trazendo as cerejas, né? Vai colocando as cerejas do bolo aí para favorecer cada vez mais essa fertilidade. Porque se a gente pensar só no suplemento e a vida tiver com estilo ruim, sabe, vai estar gastando dinheiro à Gastando toa. dinheiro. E não vai sustentar o estilo de vida bom para a gravidez depois, entendeu? Então, o básico é melhor, né? Uhum. Deve ser o maior foco, né? É, E aí, o básico estando arrumado, a gente consegue melhorar com a suplementação, né? Eu acho que por isso que a gente não precisa focar tanto na suplementação nessa conversa, porque a gente quer mostrar que ser fértil, né? Não é suplementar, é mais que isso, né? é. E. Ai, é isso. Eu ia falar alguma coisa, estava na minha mente, que eu vi aqui que o doutor Érico entrou. Gi, que honra ter Doutora, o doutor Érico aqui na e você nossa viu que o live. Gregório bateu palminha aí? Eu vi, não vi. O Gregório? Aqui agora eu vi. Beijinho Que pro Gregório. honra. O Gregório faz, eu acho que, sei lá, 80% dos ultrassons das minhas grávidas. E eu acho Nossa, que que quase honra. 100% daquelas que são da região para quando tem alguma complicação de gravidez, entendeu? Porque todas vão nele ou na equipe dele, né? A doutora Simone também, muito excelente como ele, e a equipe toda dele, né? Da clínica. Mas fiquei lisonjeada dele estar aqui. Também. Sim, Eu doutora Érico e tudo lembrei mais. que eu ia falar que é o básico bem feito, né? O básico se tornou difícil hoje em dia, né? Que é o comer bem, dormir bem, fazer um exercício físico, né? Então, se a gente focar nisso, a gente tem essa qualidade de vida, né? E a Uhum. gente já está chegando para o final, e quando, né, esse ser fértil, a Gia, ela já está sabendo um pouquinho mais da onde vem o ser fértil, né? Como eu falei, a Gia me impulsiona, e tenho certeza por eu estar aqui falando essa maratona aqui de lives, ela tá me impulsionando a isso também. Então, Gi, muito obrigada por esse dia, por essa conversa que foi maravilhosa. E quando a gente fala de ser fértil, a gente fala de vida, né? Não somente de gerar uma vida, não somente de Uhum. ficar grávida, e sim trazer fertilidade aonde você
na sua casa, no seu trabalho, você manifestar essa vida. E eu queria que você desse as suas considerações finais, né? Falando o que é ser fértil para você. Ai, que profundo, né? É profundo, Ser né? fértil, eu acho que é você aproveitar a sua vida para frutificar. Sabe a historinha dos talentos, né? Que Jesus contou em parábolas? Uhum. Cada um vai receber um talento e em algum momento a gente vai devolver esses talentos. Só que uns vão enterrar, outros vão multiplicar, outros vão ficar elas por elas, né? E eu enxergo a fertilidade como a gente multiplicar esses talentos. Se a gente ficar pensando que fertilidade é só engravidar, né, vai ficar muito raso, porque a gravidez ela vem de uma integralidade do corpo, né? Mente, espírito, corpo físico, certo? E quando você pensa em frutificar em todas as suas vertentes do seu ser, no seu momento, a gestação chega. Uhum. Mas a gestação não pode ser o único alvo, né? O seu único pensamento de fertilidade, porque nós podemos ser férteis em qualquer área da nossa vida, desde que a gente esteja frutificando, né? E também tem mães que podem exercer a maternidade sem ter gerado, e ainda assim podem viver com muita fertilidade, certo? Elas podem ser férteis porque elas vão estar frutificando o amor delas nesse mundo, né? É claro que aqui o nosso foco é para quem se prepara para uma gestação, né? Esse é o nosso objetivo. Mas eu acho que a mentalidade do ser fértil ela é mais abrangente e em determinado momento, quando for o seu momento, porque nada acontece sem a graça de Deus, né? Então a gente faz a nossa parte, a gente se multiplica, né? A gente frutifica e Deus é que vai saber o momento certinho dele falar assim: agora é o seu momento, agora determinada alminha vai aí para dentro de você, né? Então acho que é isso, Babi. Que lindo, que lindo. Frutificar. Fertilidade é frutificar, trazer frutos. Ai, Gi, foi muito bom. Não dá nem vontade de Muito bom falar com encerrar. você. Obrigada, viu? Imagina. Obrigado você, obrigado por você vir para essa área, obrigado por você se dedicar tanto, pelos seus sims, pela nossa parceria, pelas suas palavras de bênção na minha vida, que eu sempre gosto de ouvir a sua bênção, porque você tem as palavras mais assertivas, assim, sabe? Sobre o que o Senhor tem para dizer para nós. Então, estou orgulhosa de você nesse projeto, parabéns, viu? O Noah veio aí para te deixar mais fértil, né? Pensou nisso? Que você está frutificando muito mais agora, viu? Então, ele foi depois da gestação que você ficou mais fértil ainda, né? Você está Fala dividindo dos seus filhos, a frutos, gente viu? já chega. Parabéns. E eu só quero ver você alavancando aí, viu? De verdade, vai ter sempre assim a minha bênção, a minha, sabe, a minha torcida por você estar crescendo o tanto que você quer crescer, né? Eu não desejo, assim, crescimentos que nos tirem do eixo, sabe? Eu desejo sempre crescimento equilibrado, que a gente curta a vida enquanto a gente passa por ela, tá? É isso que eu tento na minha vida, é isso que eu desejo para quem eu tenho apreço também. Ai, obrigada, Gi. Nossa. Deus Ai, meu abençoe. Deus. Amém. Deus abençoe você. Você saiu do meu carinho, da minha honra. Obrigada por essa live, foi incrível. Obrigada por todo mundo que participou aqui da live. Para quem não assistiu, depois a gente faz alguns cortes. Fica uma live bem interessante para chegar. Gi, não esquece de compartilhar o post Tá bom. do suco da melancia com a beterraba ali para placentação, para a gente trazer essa Uhum. informação.
E é isso, nem sei como encerrar. Minha maior dificuldade sempre quando eu vou fazer vídeo, quando eu vou fazer uma live, eu não sei encerrar. Mas muito Obrigada obrigada, para todo viu? mundo. Um prazer estar aqui e logo a gente faz outra. Isso, com certeza. Vamos multiplicar esses frutos do ser fértil. Que traga muito fruto para sua vida aí. Um Obrigada beijo para para todo nós. mundo. Um beijo, Gi. Obrigada, viu? Eu encerro.